Ezequiel 37, texto bastante conhecido nosso, aleluia, mas eu quero, dentro desse texto sagrado, falar de 3 tipos de ressurreição, dentro da Bíblia Sagrada, aleluia. Ezequiel 37, glória a Jesus, diz assim, do versículo 1 até o versículo de número 3, e a mão do Senhor veio sobre mim, e me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e fez-me andar ao redor deles, e eis que eram muitíssimo sobre a face do vale, e eis que estava muitíssimo seco. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor, tu o sabes. Pode sentar. Glória a Jesus. Maravilha. Glória a Deus. De vez em quando a gente que é pastor tem que fazer umas pegadinhas com os obreiros, com os membros. A gente vindo para cá, o evangelista, eu falei, está gripado ainda, evangelista? Ele, por que você não ficou em casa? Queria só ver qual era a dele. Ele não. Para mim, ele ia aceitar essa palavra. Então, de vez em quando, a gente tem que testar os obreiros, pastor. Falei, que você não ficou em casa, pai, deitadinho. É Deus, aleluia. Não é tempo de ficar mais dentro de casa, não. É tempo de nós partirmos com chuva, sem chuva, doente. Eu fico bobo às vezes, pastor Otávio, evangelista, aqui. Como é que pode ter pessoas que estão doente fisicamente, doente espiritualmente, mas ele não consegue caminhar para a missionária, não. Ele não consegue ir para a igreja. Eu não sei se é cegueira espiritual, não sei o que o diabo faz com uma pessoa dessa, rapaz. Eu domingo, eu não estava andando, minha esposa sabe disso. Sábado e domingo, uma dor na coluna, um troço bravo, foi certo, porque eu até falei com a minha esposa no domingo, se eu pudesse ficar em casa deitado, eu ficava. Irmãos, para mim levantar, eu tinha que levantar devagarinho da cama e botar os pés devagarinho no chão e andar igual um robô. Andando devagarinho, assim com o pescoço para cima, porque se eu pisasse, desse uma pisadinha falsa, eu falei, não, mas eu vou para a igreja assim mesmo. Aí chegou lá, travamos na oração, o evangelista, cara. Rapaz, quando eu levantei da oração, eu nem senti a dor, mas eu levantei depois que eu não estava em pé, depois de louvar os hinos da falei, ué, rapaz, cadê a dor da coluna? Sábado e domingo, irmãos. Eu andando, eu não estava, se eu tivesse assim, como uma mulher encurvada, eu nem sei que tipo, né? Eu só sei que eu estava andando igual um robô, devagarinho. Qualquer coisinha, jeitinho que dá na coluna, aquele negócio dá uma fisgada, e aquelas fisgadas, aquela pontada, tipo aquela agulha fina, aquela agulha de costurar saco de arroz, parece que dava aquele puxão, tinha que andar devagarinho, com muita cautela, e para sair do carro, tinha que botar uma perna para fora, levantar essa daqui com a mão, empurrar ela, rapaz, o negócio foi estranho. Irmãos, a gente dobrando o joelho ali, eu evangelista missionário também já estava lá já, e a gente começamos a orar, eu levantei normal, tinha até esquecido daquele negócio, mas depois que eu fui dar por cima, falei, rapaz, aí tinha que dar uns pulos, pulei igual um cabrito, igual um cordeiro, um cabrito. Então, irmãos, eu fico, como é que pode, rapaz, como é que as pessoas às vezes estão doentes, está doente fisicamente e espiritualmente, mas não consegue caminhar, rapaz. Aí o diabo vai se apoderando desse negócio, vai investindo, vai entrando nesse negócio, daqui a pouco a pessoa para mesmo de vez. É por isso que eu fiz essa pegadinha com o evangelista, porque você não ficou em casa. Vai. Não é tempo de eu estava brincando, mas ele estava vendo o que você ia falar. Deus me livre, rapaz. Irmãos, então nós vamos falar aqui de 3 tipos de ressurreição nessa noite, dentro do texto que nós lemos. Ezequiel, quem era o profeta Ezequiel? Ezequiel era um jovem estudioso. Ezequiel estava estudando para ser sacerdote. Todos nós conhecem a biografia de Ezequiel. Ezequiel era um jovem talentoso, um jovem cheio
cheio de sabedoria, muito estudioso. Para ser sacerdote naquela época, o camarada tinha que estudar, tinha que investir mesmo, né? Pesado nos estudos. E Ezequiel colocou no seu coração de ser sacerdote, né? Ele veio da linhagem sacerdotal, assim como Jeremias, né? Ezequiel também. E Ezequiel estava estudando para ser sacerdote, se qualificando, estudando, investindo na sua carreira sacerdotal. E uma certa feita, Jeremias já vinha profetizando que Deus ia levar o povo de Judá ao cativeiro, durante 70 anos, né? E o povo não dava crédito, o povo não dava ouvido. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. E Jeremias pregava, profetizava, orientava o povo que Deus ia levar Judá ao cativeiro, e esse cativeiro ia perdurar 70 anos. Você vai entender aqui onde eu quero chegar. Então o povo não obedeceu, o povo desobedeceu, não ouvia a palavra, a ministração, a profecia de Jeremias. E o povo caiu na incredulidade, em declínio espiritual. Aí uma certa feita, vou dar uma resumida aqui, Nabucodonosor cumpre toda a profecia de Jeremias. Nabucodonosor agora vem, sequestra ou sitia Judá. E quem é que estava ali? Aleluia, estudando, se preparando, né? Invertindo na sua carreira para ser sacerdote, invertindo nos estudos, né? Estudo caríssimo daquela época, nas melhores faculdades, né? De Israel, de Judá. E quem é que estava ali? Daniel, Ezequiel, foram tudo levado cativo. Por quê? Porque Nabucodonosor, a gente estamos vivenciando isso nos Estados Unidos. Esses camaradas, pastor Otávio, esses camaradas poderosos que se acham dono do mundo, porque os Estados Unidos hoje é a potência, era como na época de Nabucodonosor, evangelista, hoje é os Estados Unidos. E os Estados Unidos ele quer agregar pessoas que têm poder, né? Como esses camaradas donos da Meta, Facebook. Então esse camarada ele quer essas pessoas tudo do lado dele. Elon Musk, esses camaradas tudo aí, e ele puxou, ele arrastou. E não era diferente lá com Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele ia atrás dessas pessoas sábias, essas pessoas estudiosas, dessas pessoas que podiam dar um futuro, que podiam trazer um futuro para dentro da Babilônia. Se fosse nós, irmãos, com nossos estudos que nós temos, né? Nabucodonosor nem olhar para nós, esse daí, rapaz, seus ideias, coitado, são miserável. Aí cresceu o olho, era Daniel, Ezequiel, os camaradas estudiosos, Sadraque, Mesaque, eram pessoas qualificadas, que tinham estudos, né? Pessoas que podiam trazer futuro, dar um futuro melhor para a Babilônia. Então ele escolhia aquelas pessoas, né, capacitadas, gabaritadas, né, estudiosas, talentosas, como magos, né, magos, reis, essas coisas. Então ele pega Ezequiel, porque ele sabia que Ezequiel era um camarada talentoso, era um jovem criativo, era um jovem cheio de experiência, cheio de sabedoria, né? Então ele vem, sitia Judá e pega esse jovem. Os outros, né, que ele não interessou e deixou lá. Quem lembra aqui que Neemias, no capítulo de número 2, ele pergunta para Ananias: e aí, como é que estão nossos irmãos que ficou lá em Jerusalém? Aí Ananias falou assim: rapaz, nossos irmãos, porque Nabucodonosor só pegou as pessoas ricas, estudiosas. Aí Neemias vai e pergunta para Ananias, no capítulo 2 de Neemias: como é que estão nossos irmãozinhos? Como é que ficou nossos irmãos lá em Jerusalém? Aí Ananias não dá um relatório muito elegante, não dá um relatório muito bom para Neemias, né? Ele diz: nossos irmãos lá estão em ruína, nossos irmãos pobres estão passando necessidade, estão passando fome, a cidade está toda quebrada, toda queimada, os portões queimados, os muros quebrados, os muros derrubados. Aí Neemias ele faz um propósito com Deus para poder construir, restituir novamente Jerusalém. Foi por causa dessa época aqui que Nabucodonosor levou aquele povo rico, os ricaços,
estudiosos, jovens, talentosos, aí só deixou um povo, né? Humilde, um povo mais simples, assim como nós, lá dentro de Jerusalém. Deus pega, usa Neemias, e Neemias vai lá, constrói novamente o muro de Jerusalém. Vai uma turma lá, Esdras também estava lá pregando a palavra de Deus. Mas eu não quero agarrar aqui, eu quero trazer para cá. Então, Ezequiel, como era estudioso, talentoso, ele estava aqui dentro da Babilônia, porém, ele estava preparando para ser sacerdote. Mas quem manda em mim e você, não é eu, não é o nosso saber. Quem manda na minha vida e na tua vida é Deus. Você faz um plano, mas quem executa um plano veredito é o Senhor. Você pode estudar para ser sacerdote, mas Deus, eu quero você profeta, e acabou. Bendito é o nome do Senhor. Aí Deus fala assim: eu vou levantar você como profeta, como atalaia aqui nessa terra, Ezequiel. Aleluia. Você pode até ter estudado para ser sacerdote, mas era eu que estava te preparando, mas preparando para profetizar aqui dentro da Babilônia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aí Ezequiel, ele não está lá, e Deus faz uma pergunta, chama ele, pega ele em espírito, aí ele leva ele num monte de osso seco, osso sequíssimo, e pergunta: poderão reviver esses ossos, Ezequiel? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ezequiel, tu sabes, Senhor Jesus. Aleluia, ó glória. O versículo de número 2 diz assim, ó: me fez-me andar ao redor deles, e eis que era muitíssimo sobre a face do vale, e eis que estava muitíssimo seco. Eu falei sobre, não é sob. Sob é por baixo, agora sobre está por cima. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu vou entregar a revelação aqui. Olha, se não foi enterrado, se os ossos não foram enterrados, é porque Deus tinha plano. Se estava seco, aleluia, porque algum dia, algum momento, Deus ia reviver, ia ressuscitar. Aleluia, você, aleluia, não sei como que você entrou. Quem sabe você entrou por essas portas como um vale de osso seco, mas eu vim aqui como profeta dizer que você não está morto, que você não está enterrado. Deus vai reviver esses ossos novamente a partir de hoje. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Reviver aqui, ressurreição. Aqui era o povo de Israel. Tem muita gente que fala, aleluia, que o povo estava morto, aleluia, que o povo estive espalhado. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas aqui, Ezequiel, tem profecias que já se cumpriu. Tem profecias que ainda vão se cumprir. Aleluia, outra já se cumpriu e outra está se cumprindo, que nem Ezequiel capítulo de número 47. Ezequiel 47, essa profecia está se cumprindo nos dias de hoje. Quem conhece Israel, conhece o Mar Morto agora, pastor Otávio. Aí já está nascendo bolões, né? Aquelas poças de 50 metros de profundidade, de 60 metros de fundura no Mar Morto. O Mar Morto, aleluia, só tinha sal, não criava nenhuma bactéria, aleluia, dentro do mar. Está vivo, oh maravilha, reviveu, glória, oh maravilha, bendito do Senhor Jesus, glória, maravilha, bendito é o nome do Senhor Jesus, oh glória a Deus, maravilha, vamos no gogó mesmo, glória a Deus, aleluia, devagarinho. Então tem profecias que já se cumpriram. Aleluia. Essa profecia de Ezequiel 37 aqui, ela se cumpriu no ano de 1948. Aleluia. Como assim, pastor? Aleluia. Porque essa profecia, que esse vale do osso seco aqui, está falando da nação de Israel que estava espalhada desde o ano 300 depois de Cristo, aonde o camarada, o imperador terrível, o imperador mais cruel da face da terra, chamado General Tito. Ele veio, acabou, derrubou o templo, acabou com tudo, e o judeu espalhou. Aleluia, é esse daqui que Ezequiel está falando aqui. O judeu, aleluia, o povo israelita espalhou na face da terra, um para o canto, outro para o outro, com medo de General Tito. Aleluia, no ano 300 depois de Cristo.
Então Deus falou assim: olha, o meu povo há de ressuscitar. Eu vou ressuscitar Israel novamente. E quando Israel, quando a figueira voltar a brotar, eu estou próximo de vir buscar a minha igreja. Então, quando Israel, aleluia, volta o seu nome escrito no mapa mundo, já falei isso aqui, através de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, um camarada que trabalhava na ONU. O voto Minerva era o único voto que faltava para Israel tornar-se nação de novo, porque o povo de Israel estava esparramado pela terra. Israel não tinha mais o seu estado. Aleluia. Depois do ano 1948, Israel tornou-se nação através de um voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Ali, irmãos, no capítulo 24, versículo de número 32 de Mateus, aleluia, o Senhor está dizendo: quando a figueira brotar, aleluia, a minha vinda, eu estou voltando para buscar a minha igreja. Aleluia, a figueira, Israel simboliza a figueira. Israel é o relógio de Deus, aleluia. Tudo, aleluia, vai passar por Israel. Então, no ano de 1948, Israel tornou-se nação, ou seja, Deus ressuscitou. Essa é a profecia de Ezequiel 37, que o povo estava seco, esparramado para todos os lados, né? Nós vimos aqui, é perna para um lado, é braço para o outro, aleluia, aqueles ossos juntou. O povo de Israel, irmãos, cada dia que passa estão se ajuntando, missionária nova. Todos os dias, todos os tempos, o povo que estava esparramado na face da terra estão se ajuntando, porque o povo da Palestina, Egito, da Arábia Saudita tinha tomado a terra de Israel. E no ano de 1948, eles tiveram que separar um pedacinho de terra, ainda que pequeno, mas Israel tornou-se nação, ou seja, Israel ressuscitou novamente. Aqui nós estamos falando de uma ressurreição de uma nação. Nação tornou-se novamente o seu nome no mapa mundi. Bendito é o nome do Senhor Jesus, através de um homem brasileiro chamado Oswaldo Aranha. É por isso, irmãos, que eu sempre digo que a nossa nação brasileira é uma terra fértil, é uma terra abençoada, e Deus tem um propósito com a nossa nação brasileira. É a única nação que está de pé espiritualmente em todo o globo terrestre. Não existe outra mais espiritual que busca mais o Senhor, a não ser a nossa nação brasileira. Bendito é o nome do Senhor. É a única que está de pé. Sabe por quê? O que eu entendo com isso, Agoniza no si? É porque Deus tem uma promessa com o povo brasileiro, assim como Ele tem uma promessa com o povo de Israel. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A ressurreição espiritual, a ressurreição nacional, de nação aqui. Israel tornou-se nação desde o ano 300, agora em 1948, quase a nossa era aí. Nós, pouco tempo, 70, quase 80 anos atrás, bem recente para nós, digamos assim. Imagina aí, então houve aqui uma ressurreição nacional. Israel tornou-se nação. Esses ossos secos aqui, irmãos, agora é Israel que está, os irmãos estão entendendo? Aleluia. Isso aqui era a nação de Israel que estava esparramado, missionário Gislene. Estava para todos os lados, aleluia. E agora, em 1948, vou deixar bem mastigadinho para nós sair daqui entendendo. Essa nação, Israel, tornou o seu nome no mapa mundi novamente. Aí ela foi ressuscitada. Ressurreição nacional. Eu falei de 3 tipos de ressurreição: ressurreição nacional, ressurreição física e a ressurreição espiritual. Nós falamos aqui da ressurreição nacional. Agora eu quero falar um pouco da ressurreição física. Aleluia, onde Jesus ressuscitou, aleluia, o filho da viúva de Naim, onde ele ressuscitou a filha de Jairo. Isso é uma ressurreição física. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quem não lembra aqui do filho da viúva de Naim? Aquela mulher que já era viúva, uma cidade pacata, agora ela perde seu único filho. Ela vem chorando, o cortejo fúnebre vem, e na entrada da cidade, daquela aldeia chamada Naim, eles têm um encontro com Jesus.
Eu creio que ali tinha pessoas que estavam chorando, aleluia, falsamente, porque eram pagas para chorar. As cabideiras eram chamadas de cabideiras, né? Elas pagavam para chorar nos velórios, aleluia, eram pagas. E tem pessoas, às vezes, irmãos, que nos dias de hoje, né, chora lágrima de crocodilo, é um choro falso, mas tem aquele, aleluia, que chora na presença de Deus. Tem pessoas que choram por uma cena de novela, tem pessoas que choram, aleluia, por uma série na Netflix, aleluia. Outros choram porque vê uma cena de filme, outros choram, aleluia, porque perdeu o cachorrinho, perdeu o gatinho, outros choram porque o namorado foi embora. Mas para chorar na presença de Deus, aleluia, está difícil hoje, aleluia, de nós chorarmos na presença do Senhor Jesus. É um choro verdadeiro, é um choro da alma, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Nós choramos porque um familiar nosso de longe ficou de vir passar o ano novo, passar o Natal com a gente. Aí deu ruim, ficou sem dinheiro, não teve dinheiro para comprar passagem. Aí nós começamos a chorar. Como que eu queria, com o meu ente querido, como que eu queria que a minha família estivesse aqui no Natal. Será que não tem outro dia, não? Tem que ser no Natal? Tem tantos dias, né, para nós visitar, para alguém vir nos visitar, e às vezes a gente abre a boca, chorar, aleluia, porque o amigo, porque o vizinho não veio passar, porque a família não veio passar o Natal, o Ano Novo com a gente. Mas para chorar na presença de Deus é difícil. E as cabideiras eram pagas para chorar, e chorava mesmo. Chorava que parecia verdade, mas era uma lágrima falsa. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, quando Jesus vem, e aquela mulher estava chorando, a mãe do defunto, ali era um choro da alma, era um choro lá de dentro, aquele choro de soluçar. Aleluia, e Jesus, aleluia, que é estrategista, que é especialista em estratégia, que conhece, aleluia, o nosso interior, o nosso íntimo, aleluia, diz: essa mãe, o choro dela é verdadeiro, eu vou ressuscitar esse menino, aleluia. Aí Jesus chega para aquela mulher: por que chora? Ou não chora? Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Mulher, não chores, aleluia, somente Jesus é que pode falar essa palavra. Imagine aí a gente num velório, num cortejo fúnebre, e você vai abraçar a mãe de alguém do defunto, você vai: não chora não, irmã, não chora não, irmã, Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, nós não podemos, deixa a pessoa chorar, deixa a pessoa desabafar, abrir o coração, porque o choro ali é da alma. E Salomão diz, aleluia, que é melhor você estar numa casa de luto do que estar, aleluia, numa casa de alegria, de festa, aleluia, porque ali nós estamos refletindo. É o momento de nós refletirmos, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então a ressurreição aqui do filho da viúva de Naim foi uma ressurreição física. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ezequiel capítulo de número 37 foi a ressurreição nacional. E aqui no capítulo 11, ou no capítulo 7, versículo 11, há uma ressurreição que foi física. E a gente vê outras e outras ressurreição que Jesus ressuscitou, né? Pessoas que estavam mortas, mas morreram de novo. O único que ressuscitou e não vai morrer é Jesus de Nazaré. Mas todos aqueles que Jesus ressuscitou, uma hora ele vai ter que morrer novamente. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. A ressurreição aqui foi física. Agora a ressurreição, nós vamos falar da ressurreição espiritual. Efésios capítulo de número 2. Eu gosto muito disso aqui, desse versículo, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos. Olha só, mortos em ofensa e pecado. Não está morto, vivo, defunto lá dentro do caixão, não. Morto em ofensa e pecado. Jesus vem e ressuscita. Aleluia. A ressurreição espiritual. Eu e você, nós estávamos mortos. Uma sexta-feira como essa, ali no Rio de Janeiro, no Rio Comprido, rodava aquilo tudo. Era Borel, Casa Branca, Formiga. Eu morava no Morro do Fogueteiro, São Carlos, Coroa. Rodava aquilo tudo, sexta, sábado e domingo. Aleluia, bendito é o nome. Sabe por quê? Porque eu estava morto espiritualmente. Eu fazia tudo aquilo que o diabo mandava. Olha aqui o versículo de número 2, ó. E em que noutro tempo
andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Meu Deus do céu, assim nós estávamos mortos. Ao verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira como os outros também. Olha só, éramos filho da ira como os outros também. Nós andávamos, fazia vontade da carne e o desejo do pensamento, porque nós estávamos mortos, evangelista. Aleluia. O diabo tem que sexta-feira, agora você vai para lá. Agora você vai para lá, para a boca de fogo, para aquela boca de lá. E a gente ia fazendo a vontade da carne e do pensamento. Nós estávamos mortos. Mas o versículo de número 1 aqui no capítulo 2 de Efésios: e vos vivificou, estando mortos em ofensa e pecado. O que é que o pecado não faz com o homem, com o ser humano? Mata o camarada, fica morto, ele não tem visão nenhuma. Aleluia. Aonde o diabo mandar, ele ia mesmo, saía de madrugada e não tinha medo, porque ele não tinha visão. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo. Hoje nós estamos vivos, a ressurreição espiritual. Nós estávamos mortos espiritual. Jesus deixou bem claro aqui, estávamos mortos. Olha só o versículo de número 1: e vos vivificou, estamos vós mortos em ofensa e pecado. Não estávamos mortos debaixo da terra, 7 palmos de terra, não. Nós estávamos mortos em ofensa e pecado, fazendo a vontade da carne e do pensamento. O que é a vontade da carne? É bebedice, é prostituição, é pornografia, é droga, é bebida, tudo isso. Tudo isso o diabo injetava na nossa vida. Irmãos, nós só estamos aqui, eu posso falar isso com muita propriedade. Eu estou aqui é por causa da misericórdia de Deus. Eu mesmo estava desacreditado de mim. Por 2 vezes me trouxeram aqui, não tinha essa parte que nós só tinha 30 ali para baixo, não tinha quase nada, só vinha até aqui na 30 aqui. E o camarada me trouxe aqui por 2 vezes, me botou dentro da caminhonete. Eu já estava doido para morrer mesmo. Não, é o que eu queria mesmo, era morrer. Já estava desgostoso a vida. Eu coragem de me matar, eu não tinha. Mas que se alguém me matasse, irmãos, eu já estava doido por aquilo mesmo. Meu pai sempre dizia: cavalo velho, quando quer morrer, ele procura barranco. E eu estava como um cavalo velho procurando barranco, que alguém me matasse, porque eu já não estava esquentando cabeça mais. Morava debaixo de uma escada ali no aeroporto. Pergunta o presbítero Silvano. Morava debaixo de uma escada, uma caminha velha. Aleluia. Uma sobra de construção que tinha. A gente montei uma caminha velha, morava debaixo da escada. Bebia todo dia, usava droga todo dia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Fazia vontade da carne, do pensamento. Andava no segundo curso deste mundo, fazendo a vontade dos príncipes das trevas. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Olha o versículo de número 2. Aleluia. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Rapaz, segundo o príncipe. Quem que é príncipe? Quem entende o que é príncipe? Príncipe é filho do rei. Tem os demônios aqui poderosos, príncipe, que anda e até hoje anda, tá? Procurando um corpo, procurando uma brecha, para quem dá brecha ele usar e entrar, aí jogar lá no mundo de novo. Aí depois ele picota, ele mata, ele faz o que quer com o camarada. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, igreja, o Senhor ressuscitou eu e você. Nós estávamos mortos aqui, irmãos, espiritualmente. Mas é por isso que eu não volto atrás. É por isso que eu não quero nunca mais voltar. Se a missionária Josilene já disse, se quiser voltar, a Vitória já voltou, se quiser voltar, volte. Mas eu, no nome do Senhor Jesus, quando Deus me dê força para mim caminhar, para mim achar, eu vou achar na presença de Deus. Porque eu sei o que é a mão do inferno, tá? Eu sei o que é os príncipes dessas trevas. Aleluia, porque ele mata. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Se não for a misericórdia de Deus, ele mata mesmo.
Picota o camarada em pedacinho, enterra, nem a família faz o enterro digno da pessoa. Esse é o príncipe das trevas, dos ares que anda aí. Aleluia, bendito pelo nome do Senhor Jesus. Que faz eu e você usar droga, que faz eu e você se prostituir, que quando nós estávamos mortos. Aleluia, bendito pelo nome do Senhor Jesus. Agora, irmão, o Senhor ressuscitou eu e você. Agora não temos que fazer mais a vontade da carne, o desejo do pensamento. Agora nós temos que fazer a vontade do Espírito Santo de Deus, que me vivificou, aleluia, que me tirou eu e você das garras de Satanás, dos príncipes das trevas, aleluia, que anda nas mansões celestiais. Tem muita gente dizendo aí que o demônio está preso nada. O apóstolo Paulo diz que ele está aí rondando as mansões celestiais aí, procurando um corpo, porque ele vai usar um corpo. Se o Espírito Santo de Deus não me usar, quem vai me usar vai ser o demônio, espírito imundo, o espírito das trevas. Então nós temos, igreja, aleluia, que olhar para o alvo. Ah, mas Beltrano parou, fulano está parando, lá minha irmã parou, o irmão está parando. Deixa quem quiser parar. Segue você em frente. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ora por você e ora para aquele que está querendo parar também na caminhada. Porque o Senhor me chamou, eu e você, é para orar um pelos outros. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aquele que está de pé, ora e cuida para que não caia. Porque os príncipes das trevas estão aí, ó, nos ares, esperando eu e você dar uma desanimada, ficar deitadinho com esse friozinho, deitadinho na cama. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. E a gente vai acostumando. O diabo começa isso aqui, mas tá pensando que o diabo vai entrar no nosso quarto lá? Não, ele vai botar alguma coisa na telinha, vai botar alguma coisa na internet, e a gente vai ali. E vai, daqui a pouco, no outro dia, ele coloca de novo, até no nosso trabalho, tá? Até no nosso trabalho o diabo está ganhando. Usa lá o patrão, a gente começa a amolecer, começa a chegar tarde, já não fazer um extrazinho, fazer mais tarde, até mais tarde um bocadinho, para no final do mês vir uma bufunfa melhor. Cuidado, igreja, não é mais tempo de nós cochear em dois pensamentos. Tem muita gente, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que aquele que acorda de madrugada, versículo, capítulo 27 e 27 de Salmo 127, a Bíblia diz que aquele que acorda de madrugada e me pede para fazer extra no seu trabalho novamente, trabalha até de noite, acorda de madrugada, é inútil. É inútil. Então nós estamos vivendo um tempo difícil, nós não podemos cochear dois pensamentos. Até, mas eu estou trabalhando, e daí, rapaz? E daí? A Bíblia fala o Salmo 127, que é para nós tomarmos cuidado até com o trabalho demais, trabalhar demais, e vai trabalhando, você vai ficando cansado, no descanso. Domingo é do Senhor, e a gente tem engatado de sábado, de domingo a domingo, e pede para fazer hora extra. Eu trabalhei com um presbítero na empresa, presbítero da Madureira. O homem pedia, pastor Otávio, sábado e domingo não tem extra aí não, para trabalhar sábado e domingo não. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, vai para casa, rapaz. Você tem família, você tem escola bíblica, você tem uma igreja, você é presbítero da igreja, rapaz. E todo final de semana ele pedia, se não tinha hora extra, patrão não era peça, não tem sim, pode vir, tem. E ele ficava lá, sábado e domingo enterrado lá dentro da empresa. Sábado e domingo não, era de domingo a domingo. Eu falei, pelo amor de Deus, pai, que vida espiritual que você tem. O camarada não tinha unção nenhuma. O presbítero da igreja tinha unção nenhuma, seco, passava nada, sabe de quê? Porque o cansaço lá do trabalho demais também é inútil. O Salmo 127. Aquele que acorda cedo demais, ou seja, sai de casa de madrugada, 3 horas da manhã, não porque eu tenho que fazer um puxadinho aqui para minha neta, tenho que fazer um puxadinho para meu filho, eu tenho que comprar o meu carro, eu tenho que fazer minha casa, tenho que deixar algo aqui para os meus filhos, para meus netos aqui. E acorda cedo, dá pé para ficar trabalhando até mais tarde, e a vida espiritual dele vai só entrando na ruína. Quando o diabo entrar, quando o príncipe das trevas entrar e derrubar, primeiro vai botar o cansaço. Aí ele já chega de noite, a televisão está ligada, a varoa já fez aquele sucão para ele, um pedação de broa, compra um bolo lá na panela, ele enche a barriga e pronto, já não tem ânimo mais. O diabo, para esse daqui, eu já segurei ele hoje. E ele está achando que a varoa está fazendo uma coisa boa.
Não, pretinho, neguinho, não sei. Vamos ficar aqui, o tempo está maravilhoso. Vamos comprar um chocolate. Vamos fazer um chocolate para a gente. E vamos botar uma série aqui para nós ver. O diabo está daqui, eu já ganhei ele. Hoje eu já segurei ele. E amanhã eu vou ficar de olho. Amanhã eu vou tocar no patrão dele para ele fazer o extra de novo. Irmãos, eu era solteiro ainda. Eu era só, nem família eu tinha. Trabalhava por conta própria. Eu falava, mas sábado e domingo vou separar. Separar para Deus. Consagração, que a gente tinha consagração na igreja. Sábado e domingo estava na consagração. Eu falei, mas quem falou isso, mano? Quem falou isso, camarada? Foi um negócio de ser fariseu. Eu estava na consagração porque eu queria ter uma vidinha, a minha vidinha espiritual abençoada, para a glória do nome do Senhor. Sabe por causa de que? Para os príncipes das trevas não me dão a rasteira. Cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado, igreja. Veio o missionário Josilene, eu tomei meu banho, cheguei mais cedo, ela veio lá do Vale dos Missais. Deus, você está pensando que eu falei para ela, eu falei para o evangelista? Ela falou, não, fica aí, missionário, você está cansado? É ruim de eu falar, hein? É ruim de eu falar. Se ela quiser decidir por ela mesmo ficar em casa, é o problema da agora, e eu tirar a bênção dela? Não, fica em casa. Ô, missionário, você está muito cansado, você chegou agora. Chegou 5 minutinhos, nem banho ela tomou, tá aí, ó. Vai tomar banho quando voltar. Aleluia, Deus. Depois ele estava sentado lá quando ela subiu. Subiu, estava deitadinho, tinha botado minha roupa. Vamos embora. Bendito é o nome do Senhor. Agora ela nunca vai ouvir isso de mim. Não fica aqui hoje, Senhor. Você está muito cansado. Vai para ele. É ruim de eu ouvir isso. Mas não vai ouvir mesmo. Você quer dizer? Porque aquele dia pode ser o diabo estava me usando. Aí para perder a bênção dela, ela podia desviar naquele dia. E nós temos que ficar ligados nessas coisas, irmãos. É da mínima as coisas que o diabo entra, o príncipe das trevas vem e entra e faz uma bagunça. Glória a Deus. Pedro usado pelo diabo. Jesus falou, eu vou ter que ir para Jerusalém porque eu vou morrer. Não, não vai não, Senhor, você não pode ir, você vai morrer, eles vão te matar. Aí Jesus, ó, ligadinho, falou, para trás de mim, Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus de Nazaré. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Os príncipes da potestade do ar estão a todo vapor, irmãos, querendo uma brechinha mesmo. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo um tempo sombrio. Se nós damos uma cochilada, o diabo vem dar uma rasteira. É uma doençazinha, é um cansaçozinho, uma dor na perna, é uma dorzinha na perna, uma doençazinha na perna, uma dorzinha na coluna, e a gente vai incomodando com aquilo ali. Nós temos que levantar, irmãos. Levantar a cabeça, levantar a guarda e partir para cima. A gente veio subindo aqui, irmãos, lá na nossa igreja. Estou falando da minha igreja também, da nossa igreja. Irmãos, o pessoal não quer nada com Jesus. Ninguém quer nada com Deus, mas a gente não pode olhar para isso, não. Teve um irmão lá ontem, ainda falou assim, rapaz, irmão, se minha igreja está vazia. Eu falei, rapaz, a gente tem que ficar triste, mas não vou me preocupar, por causa disso não, pois é o fim do tempo, a palavra de Deus está se cumprindo. Aquele que está de pé, ora e cuida para que não caia. Bendito é o nome, nós temos que fazer nossa parte, nós temos que orar para as pessoas, sim, nós temos que orar, mas temos que orar também, vigiar para nós, não dar mole, para nós ficarmos como eles também. Você está pensando que não fica, rapaz? A gente tem visto, pastor Otávio, você conhece? Pessoas eram homem de Deus, está até falando com o evangelista aqui, ó. Vocês evangelizavam aí, evangelizava, esses centros aí, estendia as mãos aí, agora a pessoa parou, rapaz. Quem diria? Quem diria? Um homem que tinha uma palavra, um homem de oração, camarada que tinha uma família, né? Família hoje está parado, parou. E está pensando que você não pode parar também, não, rapaz. Não existe super-homem nem super-mulher. Mulher maravilha, não. Está pensando que o diabo brinca, aí começa uma coisinha aqui, começa outra acolá, e a gente vai perder. Daqui a pouco nós estamos parando na caminhada. Mas há poder no sangue de Jesus. Vamos continuar firme na presença de Deus, porque o Senhor vivificou eu e você. Não foi para parar, não foi para desanimar, não foi para deixar o cajado, não. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado.
Pecado vai entrando numa dessas. Ah, mas pecado é prostituir, roubar, fumar. Não. É adulterar, não é só isso que é pecado, não. É fazer fofoca, falar demais. Nós temos 2 ouvidos. Para ouvir mais e falar menos. Tudo isso é pecado. Até comer demais é gula, é pecado. O diabo vai entrando no negócio disso daí. Vai entrar isso aí. A gente não está atento. Nós temos que estar atento a esse negócio aí. Então, pecado não é só fumar, roubar, prostituir, adulterar, não. Pecado é gula. Tudo em excesso. Tudo em excesso é pecado. Até a comida. Até a água, rapaz. Bota uma água demais na planta, você vai matar ela. E água é vida. Você não, como é que pode, velho? Tudo em excesso é pecado. Mata. Água demais, a luz mata. Eita, está descendo a revelação aqui. Começa a olhar para uma lâmpada, tira esse capuzinho aqui e começa a olhar para fixo os olhos, se você não vai ficar cego. Deus. Você está olhando demais para a luz, você ficar encarado, que você vai ficar cego. Quando você tirar o olho dali, você não vai ver, está tudo escuro. Tudo demais, tudo em excesso. Mata é pecado. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Talvez não era essa palavra que você queria ouvir, queria uma palavra de chacoalhar um negócio, mas o Senhor nos trouxe aqui para nos aprender com o Espírito Santo de Deus. Nós falamos aqui de 3 ressurreições. Ressurreição nacional, capítulo 37. Ali foi a nação de Israel que tornou-se Mapamundi, seu nome escrito no Mapamundi. Isso aconteceu agora. Ezequiel profetizou lá 3.000 e poucos anos, 2.000 e poucos anos atrás, e essa profecia veio se cumprir agora em 1948. Ezequiel 47 está se cumprindo no Mar Morto e vai se cumprir o restante lá no milênio, depois que nós tivermos o milênio com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então é dessa forma, irmãos. Então nós falamos da ressurreição nacional, ressurreição física e a ressurreição espiritual. Por último é isso aí, onde nós tivemos essa experiência aí de sermos ressuscitados. Nós estávamos mortos em ofensa e em pecado, fazendo a vontade da carne, o desejo do nosso pensamento, aquilo que a gente pensava, a gente tinha mesmo, pastor Otávio. Pensava, vou lá para Malvina, agora tem um baile lá, vai pro dia botar na mente. Aí a gente ia mesmo, vou para lá. Arrumava um jeito, ia de jet, ia de bicicleta, ia de carro, arrumava o dinheiro e ia para lá. Fazia a vontade da carne, o desejo do pensamento. Mas hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, nós fazemos a vontade do Espírito Santo de Deus. Até quando você toma um tropeção, você sente aquela dor, dá aquela vontade, o diabo lá aproveita aquele momento, você quer falar um palavrão, na mesma hora o Espírito Santo de Deus te corrige, você fecha a boca. Aí você dá glória, em vez de xingar um palavrão, nome outro. Rapaz, nós somos abençoados demais. Nós somos santos, aleluia. Nós somos santos, escolhidos, aleluia, porque o Senhor nos vivificou, nos tirou do mundo das trevas, do pecado, do lamaçal do pecado, e nos colocou, aleluia, sobre esta maravilhosa luz. Eu agradeço a oportunidade.